Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para falar um pouco da temporada do Paí, né? Os porquês, né? Ele está vindo mal principalmente no metade para o fim da temporada, né? Como que o Vasco poderia melhor aproveitá-lo? Falar um pouco sobre o ano que vem, sua permanência, falar sobre, né, os contextos que envolvem, né, esse jogador que tem qualidade, né? Mas em alguns momentos está devendo, mas os porquês disso, né? Se tem relação só com ele, né? Acho que temos que colocar os contextos. E como eu disse, né? A gente tem muita mania de colocar sempre a culpa no jogador que tem maior qualidade, porque às vezes é um jogador que não é questão de esforçar menos, mas é um jogador com mais clássico, com mais categoria, aí o time tá perdendo, parece que ele tá andando, mas às vezes não, tá se posicionando, né? Então, assim, vamos envolver esse contexto, né? Não é aqui nem uma defesa, nem uma crítica exacerbada, assim, colocar os contextos, e aí daqui você sai com a sua opinião, beleza? Primeiramente, eu acho que, antes de tudo, não devemos esquecer disso aqui, né? Você fala, Bruno, o que é isso aí? Né? Quando vocês têm um jogador, né, que é de uma categoria diferente, né, mas que está em uma idade avançada, você tem que pensar no planejamento para o ano desse atleta, né? Mas aí o Vasco, por exemplo, esse ano tem 3 treinadores, daí já vê que o planejamento, né, macro vai para o espaço, porque você começa com um treinador, o tipo de trabalho vai para outro, né? Trabalho tático, físico, técnico, né, psicológico, os três geralmente são diferentes, mas podem ter similaridades, são diferentes. Mas enfim, por que você está falando isso, né? Porque antes de qualquer, né, questão, devemos colocar que um atleta de 37 anos, né, que nunca foi da sua característica ser um velocista, né, ser um cara, né, que corre sempre muito, mas um cara muito intenso nas decisões, um cara que toma decisões corretas, sempre está com a bola, dificilmente erra durante a sua carreira, né? E um jogador dessa característica tem que se manter saudável, 37 anos, né? E como vemos aqui, o Vasco esse ano utilizou o Paê praticamente todo o Campeonato Carioca, né? Então, assim, como eu disse, não é defendendo o atleta, mas colocando os contextos, para mim já começa o erro daí, né? Quando você tem um atleta que você tem que ter ele saudável e fresco para as principais decisões do ano, que seriam 38 rodadas do Brasileirão, mas na Copa do Brasil, você tem que evitar de colocar ele no Campeonato Carioca, no Campeonato Estadual, né? Eu entendo que o time tem que ganhar, né, coletivo, tem que ganhar bagagem, tem que saber como é que vai se comportar, mas olha essa sequência aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, mas as semifinais também, entendeu? 10 jogos ali e um pouco menos de 2 meses, né? Então, assim, é muito jogo para o começo de temporada, com um período que seria de pré-temporada, que é importante para todos. Imagina para o atleta com a especificidade de mudar de local. Ele chegou no ano anterior, sim, mas foi no meio do ano, né? Pegou o andamento. A temporada inteira é essa agora. Então, assim, atleta que muda de local, está em outro país, em outro tipo de futebol, né? Depois de muito tempo na Europa. Então, quem não sabe, sou formado em educação física, então eu tenho prioridade para falar sobre isso, né? Questão de física mesmo, né? Que interfere na parte tática e técnica, né? Como todas as partes do futebol se interligam. Então, se uma está ruim, as outras também não vão render, né? Aí, vamos botar também por conta do jogador, a galera fala que está acima do peso, é isso. Mas aí, só para saber do dia a dia, precisa realmente estar acima do peso, como que está sendo tratado isso. Mas eu estou falando que a gente pode ver de fora e analisar, que essa questão da sequência de jogos, né, que para mim foi primordial para essa queda também, né, do país na questão física, principalmente, porque perceba que ele teve notas altas aí no Carioca, mas assim, é aquilo, né? Não preciso do Paí para ganhar esses jogos, né? Não preciso. Não preciso do Paí para ganhar outros jogos mais difíceis. Beleza? Então, primeira coisa, antes de falar da temporada, temos que falar desse início, né? E o quanto um planejamento atrapalha não só ele, mas que eu estou falando dele aqui, mas todo o time. Aí, na segunda questão, essa questão do posicionamento do Paê, né? Esse rendimento da temporada dele. Então, assim, o Paê joga muito pro lado esquerdo, né? Pro lado esquerdo. Eu acho que teria que ter uma conversa ali com ele, né? Ou não sei como poderia fazer na cidade. Mas o Paê jogando no Vasco, no Brasil, acho que ele renderia melhor tendo mais liberdade mesmo. Não que ele não tenha jogando pela esquerda, mas assim, isso é coisa que também parece que é muito dele. Mas tendo uma liberdade maior ali na parte central do campo, no local mais difícil de arrumar espaço, né? E que ele arrumou com facilidade. Então, eu acho que essa mudança de posicionamento seria importante também para o Paê no Brasil, nessa altura da carreira. Não é algo muito drástico, né?
tanto que aqui no mapa você vê que ele vai para o lado direito também, né? Mas só que em relação à esquerda pode se ver que é bem menor. Mas essa mudança também seria interessante, até para a questão de ficar mais preso durante o jogo, né? Como é um cara que pensa bem, pensa bastante o jogo, ele fecharia espaço por dentro, que é mais fácil, entre aspas, né, para quem pensa o jogo, do que por fora, que tem que acompanhar mais, a questão mais física mesmo, tem que acompanhar, correria, por dentro ali fecha a gente passe mais, né? Mas aí entra também a questão que eu falei, dos treinadores, do modelo, do ano, né? Chega o treinador, tem que tapar o buraco do outro, chega, tem que tapar o buraco do outro, tem que ser algo emergencial, tem como fazer algo a longo prazo, né? O maior tempo desse ano está sendo do Paiva, no pior momento do Paiva também da temporada. Aí, como eu disse, além, né, não botando culpa só nisso, além da questão de jogador, tem também lá do início da temporada. Futebol é isso. Futebol, tudo isso tem influência. Né? Futebol não é achismo, é ciência também. Então, lá na temporada, o preço a ser pagado vai ser agora, no final. Entendeu? Até no final, quantos jogos que ele disputou. Né? E, como eu disse, não é só isso. Tem a questão também técnica. O Paí me parece um jogador até muito brasileiro nessa questão. Né? A gente também tem muito de craque, do craque ser um cara que é muito intenso, né, nas coisas que faz. Então, às vezes, ele parece ser triste, isso leva para o campo. Às vezes, ele parece estar feliz, isso leva para o campo. É a parte psicológica do jogo, né? Que muita gente deixa de lado. Né? E outra parte que não sei se o Barça está trabalhando. Porque tem essa questão até de comunicação que a gente brinca ali no dia a dia, mas é algo, pô, deve ser chato, né? Então, colocando os contextos aqui. E o próprio jogador, que se isso é algo dele também, ele tem que perceber, né? Que ele tem que mudar para poder agregar na equipe de uma forma diferente, para que isso possa ocorrer uma evolução, né? E aí, aqui eu escutei na parte da questão de imagens, mas aí aqui é uma das coisas que o país faz bem, que é a bola parada, né? Paga 1,5 milhão para o jogo, 1,5 milhão para o jogador ficar batendo escanteio e falta. Não estou dizendo isso. Mas, no time limitado como o Vasco, isso é algo importante. Então, não podemos deixar de falar o quanto ele agrega quando está em campo nessa questão até de bola parada mesmo, como no gol a seguir. Né? E aqui, para mim, resume o que eu estou falando, né? Sobre a questão de jogador que pensa à sua frente. Né? Perceba que o Paí está com a bola em cima. Qual jogador do elenco do Vasco hoje, né? Agora com o Felipe Coutinho, mas na época não tinha, teria capacidade de achar esse tipo de passe? Esse tipo de passe. Nenhum jogador. Por que está falando isso? Porque eu acho que isso é de importância ter a recuperação de um jogador como esse no elenco do Vasco. Porque o Vasco, a gente não sabe que o futuro nosso é definido, né? A questão financeira, a questão de contratações. Não podemos dispensar. Prefiro que tentem recuperar um jogador com a vontade dele também, né? Isso não quer dizer que vai passar pano, tadinho do Paí, não. Vamos cobrar, Paí, você quer ficar, você quer ajudar, você quer render, questão de salário também, não sei como é que fica, né? Porque pesado, mas aí é culpa dele, que não tratou na época, né? O jogador do poste dele é caro mesmo, os jogadores bons são caros, até é ruim estar sendo caro, quanto mais bons. Então, assim, mas eu acho um erro também ficar apontando só, jogador lá, pode criar isso, não está conseguindo, beleza. Mas aí ele parte de uma régua superior, né? Até pelo salário que ganha, até pela grife que tem, e tem que ser cobrado por isso sim. Mas eu acho um erro querer nada de primeiro esses jogadores, né? A culpa será que é deles, prioritária? Para ir jogar os cariocas todinho? Será que ninguém chegou para ele para ele? Tem um ano todo, tem 37 anos, tem Brasileirão, Vasco precisa de você, Copa do Brasil. Mas como eu disse, como é que vai pensar a longo prazo? Né? O Ramon, o Emiliano lá, queria segurar o cargo. Para segurar o cargo, um jogador cria campeonato de gol. Né? É muito complexo. Mas, assim, são tipos de passe como esse que, vai deu pouco. Não sei se deu pouco, tá? Vou te falar aqui agora também essa outra questão, que é a equipe ao redor, como tá acontecendo com o Coutinho agora também. Que beleza, tá abaixo, novamente, não tô falando que o cara tá acima e a equipe tá acompanhando, não. Tá abaixo. Mas, Paí, Coutinho são exemplos de jogadores, vai ter um vídeo pro Coutinho também, vou falar do Paí. Então, jogador que pensa à frente dos seus companheiros, né? Então, em várias jogadas, parece que se o Vasco tiver jogadores melhores para fazer movimentações, para atacar a última linha, o Paê também teria o melhor rendimento, porque as ações deles positivas apareceriam mais.
Então temos que avaliar todo esse contexto. Todo esse contexto. E aí entra a questão de, pô, se o Vasco ficar com esses jogadores ao redor, será que vale a pena manter o Paê? Aí é todo um planejamento. Né? Eu tenho uma opinião, vale, mas é o que eu digo, não, é o que eu falei lá, não é algo que, pô, quem é contra é absurdo. Não, longe disso. Mas assim, é um exemplo, né? Aqui, novamente, apesar de ser bola parada, esse passe é uma dificuldade extrema, tremenda. E precisa de jogadores assim no elenco do Vasco. A gente quer pensar grande, precisa de jogadores grandes. Que rendam. É isso que eu falo. Que rendam. Beleza. Como você está criticando aqui, como ele está rendendo no final de temporada. Eu estou explicando que essa temporada também não foi algo absurdo. Na Copa do Brasil, por exemplo, foram duas fases que. Duas fases que o Vasco passou porque do Paê, assim. Não só porque dele, mas porque de jogadas que ele tirou da cachola. Como esse cruzamento aqui que parece algo simples, mas não é. Gente. Essa bola sem peso no meio da área com falta frontal não é uma bola simples. Eu estou explicando que a galera fala para ele não foi decisivo no ano. Aqui, era para ser mais, obviamente. Mas foi. Então não é tudo 8 ou 80. Nem tudo 8 ou 80, tem que olhar os contextos. Nós só chegamos na semifinal também porque o Paier tirou o lance da cachola como esse cruzamento aí. E novamente, vai ter gente que botar isso na rede social e falar, pô, o jogador ganhou 1,5 milhão, falei, isso aí também é brincadeira, né? Mas, gente, esse passe não é fácil. Esse passe não é fácil. Tá? Esse tipo de lançamento de bola não é fácil. No tempo que estava, no minuto que estava, como estava o jogo. E de frontal, que se tira nesse peso, não é fácil, colocando ali. Que saiu o gol aqui contra o Água Santa, né? Contra o Água Santa, o gol de empate que levou para os pênaltis. Aqui contra o Fortaleza, mais um jogo da Copa do Brasil. Novamente, aí eu entro na questão de que o Paí não foi decisivo no ano. Discordo. O campeonato que a gente quase jogou na final, ele foi decisivo em duas fases que você ia falar, pô, obrigação. Pô, mas aí você tem que decidir. O cara é decisivo ou obrigação? As duas coisas. Mas aí também, quando vai decidir todo o jogo, tem que decidir mais. Ok, essa é a questão. Tem que decidir mais. Principalmente no Brasileirão. Tem que decidir mais. Mas assim, e aqui entra o ponto que eu falo ao redor. O melhor momento para ele do ano foi esse jogo da Copa do Brasil, que intercalou o jogo do Vitória ali no Brasileirão, foi para mim com a melhor formação do Vasco. Né? Coatzio e DVD à disposição, o Cocão ali na fase boa e o Piton também na fase boa. Então, assim, depende muito do redor. Por mais que o Parei tenha qualidade, ele não é aquele jogador que vai driblar 11 jogadores e fazer o gol. Afinal, quem faz isso, né? Até nos clubes aqui do redor do Brasil, os grandes jogadores dependem do redor. Não tem o que fazer. Né? Tem que fazer. Só que isso aí tem menos, porque tem jogadores de mais qualidade. No Atlético lá, o Hulk não for bem por 5 jogos, vão perceber, mas vai passar um pouquinho disparado, porque vai ter o Paulinho, por exemplo. Pô, o Paulinho fazendo gol direto, né? Não perceber, pô, o Hulk tá mal, o time tá ganhando, pô, o Hulk tá ali fazendo sua função. Mas aí o que eu falo, acho que os jogadores que vão olhar para ele, vão olhar para o Coutinho e tudo bem. Né? Precisam ter esse foco mesmo. Só que aquela questão de ser decisivo, né? As narrativas são muito criadas a partir de momentos da temporada, normal torcedor, né? Mas foi decisivo na Copa do Brasil, por exemplo. Mas precisa ser mais em outros campeonatos, mas ser mais constante. Mas aí entra a questão física que eu falei lá no começo. Pensa que esse momento da temporada ainda está no começo ali, primeira metade da temporada. Tá fresco, o time todo redondo. E aí entra mais uma daquelas assistências que eu falo, tendo dinâmicas ofensivas ao redor, ter um jogador como o Paê, pô, é muito bom. Porque você vai ter ultrapassagem, vai gerar espaço, vai ter alguém para atacar, dar passe naquele espaço. Aqui um exemplo. Esse passe pro Piton não é fácil. Não é fácil, novamente. Quebrou o pé, deu passe de diversos marcadores e deixou o lateral em situação boa. Né? E aqui outra questão, a gente fala da queda do Piton, que a do Piton também ocorre na queda do Paê, se a gente puder perceber. Porque, como eu disse, por mais que o Paê eu acho que ele seria melhor utilizado com maior liberdade, ele fazendo dobrinha pela esquerda, o momento do passe, dando passe no momento certo pro Piton, esperando, temporizando para o momento o Piton passar. A gente fala muito do Piton na questão defensiva, mas a partir do momento que o Paê caiu também, o Piton desapareceu, entre aspas, na parte ofensiva, porque não tinha ninguém para dobrar, não tinha ninguém para entender ele. Né? Pensa que você tira o Paê e coloca o Emerson, né? Não precisa falar nada. Você tira um jogador que, pô, então poderia passar que ele saberia que recebia do ponto futuro, poderia fazer uma tabela que saberia que recebia de primeira. Com o Emerson, não. E o Piton não consegue nem atacar, não gera dúvida para a defesa adversária, porque a bola morre muito no Emerson. E aí, isso consequentemente gera lá na defesa, porque sem mais responsabilidade defensiva, vão atacar pela direita, porque não vai ter ninguém me atacar ali na esquerda.
né? Só dando exemplo, como um todo também interfere nessa questão, né? E como jogador como o Payet pode elevar o nível de outros jogadores também. E aí é a função do treinador achar uma melhor formação, melhores comportamentos para que possam alocar esses jogadores em campo, todo mundo ali, sem que a equipe tenha uma perda coletiva. Aqui mais recente contra o Juventude, e que é um ponto também que eu acho que se o Payet fizesse mais isso, a gente estaria falando menos sobre essa questão hoje. O Payet é um jogador que quer dar muita assistência, quer agregar muito na questão de ajudar a equipe, de fazer a equipe jogar, e às vezes ele falta ele ser mais fominho, como nesse lance, né, porque ele tem um bom chute. Diversos lances desse aqui, o Payet dá o passe para o jogador do lado, o cara perdeu. Então, assim, essa é outra questão que tem que chegar para ele, vamos ser mais decisivos, vamos ser mais fominho, às vezes, no sentido de chutar a gol, no sentido de ser menos plástico e mais efetivo. Dá para fazer as duas coisas. Mas ele gosta muito da questão parece que ele tem mais prazer em dar assistência que fazer gol, por exemplo. Mas, jogador que quando. E aqui é o que eu digo. Aqui eu botei esse lance, que foi uma. Eu não gosto desse termo pré-assistência, mas é mais para mostrar como o jogador fresco faz diferença. Né? Como o jogador fresco faz diferença. Primeira metade da temporada, olha aí. Né? Não é a primeira metade, assim, tanto também não. Mas olha o arranque que o Payet dá para esse gol contra o Fortaleza. Ó, o Payet tá ali no meio, ó. Ele vai receber a bola, então você vai perceber quem era ele. Ó. Muita gente fala que tá fora de forma. Pô, quem dá esse pique não tá fora de forma, não. Desculpa. Nesse momento da temporada. É o que eu falo. É apoio de planejamento também. E aí o cabo que eu falei do Piton agora. Ó. Isso aí, novamente, gente. É o que eu falo, né? Que esse tipo de detalhes que a galera. Não, eu chamo de leigo, mas não é no ponto pejorativo, tá? Porque acho que o torcedor tá ali para torcer, quer ver gol, quer o cara fazendo gol, assistência. E futebol vive disso, tá tudo bem também. E futebol é paixão também. A gente tá aqui para tentar colocar um pouco de racionalidade, né? Vamos lá. Um exemplo desse lance, por exemplo, que perceba como o pai aqui ele já viu que o Piton tá vindo, né? Só que não pode dar o passe agora, certo? Então ele temporiza, permite o Piton passar. E aí sai o gol. Então, assim, mais uma jogada decisiva do Payet no jogo decisivo. Então é o que eu falo. Não podemos descartar um jogador desse porte, mas temos que, diretoria, o treinador tem que conversar e ver até que ponto o Payet quer também estar. Né? O Payet quer fazer, o Payet quer mudar. Né? E ele, em contrapartida, falar para a diretoria e para o treinador: ó, sim, eu vou estar aqui. Vai ter um time ao redor que eu possa jogar? Vai ter um modelo que eu possa ser importante, modelo de jogo? Né? Tem muito dessas duas questões. Futebol é muito complexo. E aqui, mais recente, para finalizar o vídeo, né, um vídeo que viralizou aí, é a questão de como o jogador cerebral acompanha. Eu vou botar, obviamente, botar entre com asterisco aqui. Final do jogo, contra uma das piores equipes do campeonato, time adversário cansado, que tinha acabado de entrar. Mas como o Payet está à frente dos seus companheiros no pensamento, nem de raciocínio. Novamente, não estou, esse Payet é craque que fez jogar, nossa, contra o Cuiabá, nossa, que vai ter que renovar para o ano que vem. Não. Obviamente, contexto, é o que eu estou falando. Mesmo na sua pior fase, dentro do Vasco, ele consegue fazer o que os outros talvez não fariam. Né? O Payet aqui, eu vi muita gente falando, pô, nossa, gerou progressão, chegou pro gente, o Vasco não precisava fazer o gol. Aí você fala, mas o Cuiabá 1x0, sim, mas aí é culpa dele. Ele não jogou, entrou no próximo tempo. Cuiabá, o Vasco não deveria fazer isso contra o Cuiabá dentro de casa. Deveria ter o jogo resolvido já, o time tentar fazer mais gols. Mas tava 1x0. Contra o Cuiabá, o Vasco jogando até pior nesse momento. Então, assim, aqui é só mostrar a linha de raciocínio. Como jogador que está muito à frente do time na questão de raciocínio. Né? Perceba o que. E ao achar, ele já tenta achar primeiro aqui, para a equipe progredir. Né? Então, assim, galera, resumindo, né? Mostrei os lances aqui, novamente na questão de defesa, eu sempre falei sobre os prós e contras, mas, ao meu ver, né, depende mais da questão psicológica e de organização. Sentar e conversar. O pai vai querer? Aí tem a contrapartida. O que vamos fazer no que vem? Como é que vai ser? E aí tem o planejamento macro de pai, vai jogar Cariocão, você não vai jogar. Vai jogar uma partida ali contra o Clássico, para pegar ritmo, joga uma partida 7 dias ou 10 dias depois,
pegando ritmo, tem que estar pronto, 0 bala para o Brasileirão, 0 bala para a Copa do Brasil, 0 bala para possível, 0 bala para possível Libertadores. Tem que estar. Tem que estar. E talvez redução de salário, não sei como é que funciona. Aí a parte administrativa só falo do que eu entendo, tá? Eu falo do que eu entendo. Na questão campo e bola, jogador que pode agrega sim. Eu sou contra que não agrega sim. Só que tem que ter um contexto para ele. E aí é o que eu falo, vai ter esse contexto? Se não tiver esse contexto, realmente não faz sentido. Mas aí é o que eu falo, né? A gente fala de pensar grande, mas sempre vai ter contexto para jogadores ruins jogar. Aquele time que a gente chama de operário, entre aspas. Sempre vai ser assim. Vamos viver sempre de times assim. Times que tem que correr muito, que é algo que eu detesto, ou times que tem que pensar o jogo. Time que tem que pensar o jogo, certo? Vamos sempre depender de jogadores, de times. Novamente, eu acho que detesto ter, mas vou lá. Times físicos, não times técnicos, táticos, times que pensam no jogo, que sabem se movimentar, que sabem utilizar o espaço que o adversário dá. Né? Aí tem que mudar essa chavinha. E se mudar essa chavinha é um processo dolorido. Dolorido. Processo de mentalidade da torcida de que, pô, o time vai jogar mais com a posse, o time vai tomar contra-ataque, entendeu? Então, assim, eu acho que o ano do país foi muito. Mas voltando ao ano do país, eu acho que foi um ano muito, muito ruim. Já no início, porque da questão física, porque ele é um jogador que está indo numa liga diferente, no ano para pegar um ano inteiro, foi esse ano, o ano que pegou um ano inteiro. Então tinha que ter preparação diferente. Mas aí tem a questão da cultura brasileira, que tinha que manter o cargo. O Ramon e o Emiliano estavam ali naquela desconfiança já, mesmo desde Carioca, mesmo ganhando jogos. E tem que ganhar jogos. E aí coloca quem? Coloca o craque. O craque para jogar. E aí estoura o craque, vai vir outro treinador, não vou estar mais aqui. E aí, dane-se. Dane-se. Né? Então é isso, galera. Novamente, as críticas da torcida. Não acho exagerado. Assim, mas exagerado assim. Acho que a não pode criticar o Paê. Todo mundo que não Vasco está possível de crítica. Vasco é um time grande, Vasco é um time que a galera tem que ter antes por algo maior. Então tem que ter crítica. Só acho que devemos sempre contextualizar como eu fiz agora. Meu papel aqui é contextualizar o ano sobre a questão de não ser decisivo, que assim, não é mentira, mas não é, como pode dizer, foi decisivo sim, em diversos momentos, mas poderia ser mais. Certo? A questão de estar acima do peso, não sei, aparentemente em alguns momentos parecia nítido isso, em outros, como agora, parece que não, então não sei como é que é feita essa questão, como é que isso aí é algo interno, não tem como a gente analisar sem números, sem dados, só de visual é complicado dizer que tem jogadores com porte físico diferente, o país sempre teve um porte físico, não de parecer, né, a mais, mas assim, é uma passada mais lenta, mais cadenciada, e é um tipo de jogador de pensar no jogo. Do Vasco, a gente tem muita dificuldade em aceitar jogadores que pensam no jogo de forma cadenciada. A gente quer sempre o cara que corre, sempre que correria. Sendo que a gente cobra de outros times. Outros times têm muita correria mesmo, times que ganham. Se vai ter correria, contra jogadores para isso. E que pensam no jogo também. Exemplo do rival agora que está na final da Libertadores. No final, praticamente 5x0, né? Botafogo. Que tem um perfil de jogadores que a galera até brincava lá, ah, Botafogo contratando fulano. Você não conhece fulano. O Botafogo quer ele para esse tipo de jogo que ele joga. E ele vai ser potencializado lá. Porque todo mundo que o Botafogo contrata entra lá e joga bem. Porque o modelo criado para isso. O Vasco tem que decidir, vai jogar jogadores como o Paê ou vai contratar outro tipo de jogadores? Eu gosto muito de jogar assim, com jogadores assim, como o Paê, como o Coutinho, jogadores mais cadenciados. Mas para isso tem que ter paciência, tem que ter um norte. Tem que ter uma equipe, um treinador que sabe fazer isso, sabe fazer isso, mas tem que ter peça. E um time contratado para isso. Para que jogadores como o Paê, Coutinho possam jogar. O problema não é esse. O dia que o Paê e o Coutinho for problema no time de futebol, para. Não vou citar nomes aqui porque eu não gosto de citar problemas. Vocês sabem bem quem são. Beleza? É isso. Gostou? Abraço. Não gostou também? Tudo bem. É o debate mesmo. Torcedor é isso. Futebol é plural. Tamo junto. Abraço. Até a próxima.